Olá pessoal, vocês estão bom, né? Bom ver vocês novamente aqui. Sejam muito bem-vindos à videoaula número 1, né, da matéria de legislação de trânsito / processo de habilitação. Eu sou o doutor Trânsito, especialista em trânsito, e é muito bom ter vocês aqui. Já se inscreva, acione o sininho das notificações para vocês não perderem as próximas aulas. E sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó nós aqui de novo aqui, vocês estão bom, né? Então vamos lá. Pessoal, vou tentar ser o mais claro possível, vou passar para vocês aí todos os macetes que eu uso com os meus alunos, tá? Espero que vocês anotem e entendam aí. Vão ser 3 aulas, né? Nessa primeira aula a gente vai falar sobre os órgãos, né? O Sistema Nacional de Trânsito, que é o que muita gente hoje tem um certo receio, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Então, só com esse layout aí, esse cara bonitão aí, já mereço um like, né, pessoal? E já se inscrevam no canal, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, primeira coisa que eu devo comentar com vocês é o seguinte, pessoal. Quando você vai estudar algo, você deve saber todos os seus conceitos, todas as suas, né, as suas fontes, etc. No caso da legislação de trânsito, o que eu devo saber? Eu tenho que saber o que é legislação e o que é trânsito. Então, primeiro assunto, né? O trânsito e suas leis. Legislação, como você pode ver aqui, pessoal, a legislação é um conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias. Aqui está o significado de cada um, mas isso aqui não é importante não. O que você deve ter em mente? Legislação é um conjunto de leis de alguma coisa em algum lugar. Então, legislação, conjunto de leis. Excelente. Bom, e o que é trânsito, Davi? No Código de Trânsito Brasileiro, diz que o trânsito é a utilização das vias de todo o território nacional por pessoas, veículos e animais. Os animais estão atrás do ônibus, viu, gente? Não pode andar aqui não, tá na coleira, com focinheira, tá? Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para os fins de parada, circulação, estacionamento e operação de carga e descarga. Pronto, eu já sei o que é legislação e o que é trânsito. Se você não entendeu, volta o vídeo depois, tá? Compartilha com um amigo, viu? E vê novamente, tá bom? Aqui, ó, legislação de trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Eu já aconselho a vocês. Toda abreviação, leia ela por extenso. E toda por extenso, lembre da sua abreviação. Sistema Nacional de Trânsito, SNT. SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Para você associar uma coisa com uma outra e você sempre ter em mente que aquilo é aquilo que você imaginou. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, ele não é físico. Você não vai no Sistema Nacional de Trânsito. Falou, tá lá no Sistema Nacional de Trânsito. Ele não é físico, tá? Ele é um conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, todas essas atribuições aqui, ó, todas são divididas entre esses órgãos. Não é um conjunto de órgãos e entidades? Então, a formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidade, julgamento de recurso, planejamento, normatização, registro de veículos e blá, blá, blá. Tudo isso o Sistema Nacional de Trânsito divide com os seus órgãos e as suas entidades. Quais são elas? Vamos ver agora. Bom, eu fiz esse quadro aqui, eu espero que vocês entendam, tá? Primeiro, o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Ele é comandado pelo Ministério dos Transportes. Subordinado, tá bom? Segundo, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles não são desorganizados, não, eles são muito organizados. Inclusive, algumas eventualidades de cada acontecimento são destinadas para especificamente aquele órgão. Por exemplo, quando você vê a palavra normativo, o que vem na sua mente? Sim, normas.
Então, os normativos são aqueles que estabelecem normas e diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Normativo, norma. Davi, os executivos. Executivos executam as normas que esses normativos estabelecem. Davi, fiscalizador, ele patrulha, fiscaliza, achou algo errado, manda para os executivos executarem as normas que os normativos estabeleceram. E por último, o recursal, recurso. O órgão recursal é aquele que te oferece recursos, né, por supostamente penalidades injustas que você pode procurar recursos com esses órgãos recursais, tá? Então, só para analisar mais ou menos aí. Normas, normativos, executar as normas, os executivos, patrulhar, fiscalizar, achou algo errado, fiscalizadores, manda para os executivos, e os recursais são aqueles que oferecem recursos para o condutor que se sentiu lesado. Primeira parte. Segunda parte, pessoal, anota aí, tá? 3 perguntas que você vai fazer para cada órgão. Se você conseguir responder essas 3 perguntas para cada órgão, você está no caminho certo. Ou seja, isso vai ajudar a exercitar a sua mente para com relação aos órgãos. Eu vou dar um exemplo. Primeiro eu vou passar para vocês as 3 perguntas. A primeira pergunta que você faz para um órgão é: o que ele é? Normativo, executivo, fiscalizador, recursal. Segunda, o que ele faz? Qual é a função dele? E terceiro e último, uma particularidade. O que é uma particularidade? É algo que diferencia esse órgão do outro. Sacou? Então vamos lá. Esse trem é fácil. Vamos ao primeiro órgão. Não se esqueçam dessas 3 perguntas. O primeiro órgão é CONTRAN. Lembra sobre por extenso e abreviado? Aqui está abreviado. O que é o CONTRAN? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Se é nacional ou federal, a autoridade é no Brasil. Então eu já sei o que é o CONTRAN. O que ele faz? O CONTRAN é o órgão máximo normativo consultivo do Brasil, ou seja, a autoridade dele é nacional. É ele que gera, estabelece as normas de trânsito e diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Legal. E qual que é a particularidade dele? Ele é o criador da Câmara Temática, que é um órgão técnico, né, que lá dentro tem especialistas que gerem, oferecem ideias para o CONTRAN sobre políticas nacionais de trânsito, mais normas, mais leis de trânsito. Esse é o CONTRAN. 3 perguntas, 3 respostas. Ok, vamos para o próximo. CETRAN e CONTRANDIF. Vamos para o CETRAN. O que é o CETRAN? Conselho, lembrando que todo conselho é normativo. Todo departamento ou secretaria é executivo. Fiscalizador, fiscal. E o recursal, recursos. Lembre-se da primeira parte dessa aula. Então, estadual, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O que ele faz? Ele também é um órgão executivo, órgão normativo consultivo. É mesmo, o mesmo do não é o mesmo não, ele é no estado. O CONTRAN é nacional, o CETRAN estadual, né? E qual que é a particularidade dele? É o que eu acabei de falar. A particularidade dele é que a autoridade dele é só no estado. Ou seja, a política nacional que ele trabalha sobre um órgão normativo é só no estado. Entenderam aí? CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ou seja, o que ele é? Ele é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tá? O que ele faz? Ele também é um órgão normativo consultivo. Particularidade, só atua no Distrito Federal. Ok? E no caso, um órgão normativo municipal nós não temos. Nós temos a prefeitura que age como uma executiva, né, que a gente vai falar depois. Então a prefeitura não é normativa, tá? Ela não cria norma, ela não cria leis de trânsito. Ela pode ter aquela função de
Resoluções municipais, ela pode, mas criar leis de trânsito não, tá bom? Vamos aos executivos. Executivo, Senatran, o antigo Denatran. Denatran antigamente era o quê? O que é o Denatran? Departamento Nacional de Trânsito. Hoje foi substituído por uma Secretaria Nacional de Trânsito. Tá bom? O que é o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito? O que ela faz? O Senatran, ele é um baita de um banco de dados. É ele que administra e mantém o BINCO, Base de Índice Nacional de Condutores, RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, é isso mesmo, RENAEST, Registro Nacional de Estatísticas, e o RENAINF, Registro Nacional de Infrações. Tudo relacionado a esses 5, departamentos que eu acabei de falar é o Denatran que administra e mantém. Então, olha a baita responsabilidade que ele tem, é um baita banco de dados. Davi, mas ele não emite, não. Ele emite, que é a particularidade dele, somente um documento, que é a Licença Internacional de Trânsito. Davi, mas e a CNH e a PPD e a LADV? Então, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo, o órgão máximo executivo da União, tá? A particularidade dela é ela que emite a licença internacional de trânsito e ela também mantém, e administra BINCO, RENACH, RENAVAN, RENAINF e RENAEST. Detran, aí ó, quem emite essa documentação? O Detran. Primeiro vamos falar um pouco dele. O que é o Detran? Departamento Estadual de Trânsito, órgão máximo executivo do Estado. É ele que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites do Estado, tá? Ele tem essas particularidades que é emplacar, licenciar, quando você vai no Detran, é ele que, emite aquela documentação do veículo, emite Carteira Nacional de Habilitação, PPD, só que sob delegação do Denatran. Porque quem tem esses dados? O Senatran, antigo Denatran. Quem que tira? O Detran, mas sob delegação do Denatran. Tá bom? Então o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, existe somente um por estado, tá? Geralmente quando você vai em uma capital, o Detran tá lá. Outros Detrans que as pessoas chamam de Detrans, lá na minha cidade, sem ser na capital, tem um Detran. Não é um Detran, é um Ciretran. É uma circunscrição regional de trânsito que tem as mesmas atribuições do Detran, mas não é Detran, porque esse aqui é municipal. O Detran é estadual. Tudo bem? Se não entendeu, volta a fita e vê novamente, tá? Só para recapitular, o Detran é o Departamento Estadual de Trânsito, ele é um por estado, tá? Ele tem a atribuição de emitir documento, todos os documentos de veículos e documentos de habilitação, só que sob delegação do Denatran, e a particularidade dele é que ele é aquele que licencia, vistoria, emplaca, tá? E lembrando, se você tem uma cidade onde tem um suposto Detran que não é na capital, porque é somente um por estado, esse não é o Detran, é o Ciretran, como eu acabei de informar para vocês. Vamos aos executivos rodoviários. Executivo rodoviário, ele executa a Política Nacional de Trânsito, só que nos limites de sua jurisdição. Olha para vocês verem como é que é legal. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites da sua jurisdição, que é o quê? Rodovias e estradas federais. DR, Departamento de Estrada e Rodagem, cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição, só que nas rodovias e estradas estaduais. Ok? E no municipal, pessoal, a gente pode ter o rodoviário municipal, pode ter o órgão executivo ali, pode ser a prefeitura pode ser aquela que mantém, cumpre, faz cumprir a legislação de trânsito, que são aqueles órgãos mais específicos municipais. Eu vejo como a prefeitura, tá? Que também, ela vai fazer o quê? Ela vai cumprir a legislação de trânsito, as ordens lá do CONTRAN, nos limites de sua jurisdição no município, que são as vias municipais.
Espero que vocês tenham entendido. Fiscalizador. A primeira função de um fiscalizador, pessoal, é patrulhar. Achou algo errado? Fiscaliza. E quando for aplicar alguma coisa, manda para o órgão que tem a jurisdição naquela área. Por exemplo, a Polícia Federal patrulha e fiscaliza e depois manda para o DENIT, que é aquele executivo ali. A Polícia Militar Rodoviária Estadual, mesma coisa, patrulha, fiscaliza e depois manda para o DR. E como eu disse anteriormente na prefeitura, o agente de trânsito, aqui em BH tem a Guarda Municipal e tem a BH Trans. Então elas fiscalizam, tem a Polícia Militar também do Trânsito, né, que é a Patran. Então ela fiscaliza, observa, achou algo errado, aplica a Política Nacional de Trânsito, mas, né, quem vai aplicar isso aí é a prefeitura ou o próprio órgão, né, que é responsável, no caso aqui, sobre as infrações. Aqui, como eu já disse, BH Trans e Guarda Municipal e a Patran, e aí no seu estado você deve ter esses órgãos mais ou menos parecidos aqui, só com outros nomes. Tudo bem? E por último e não menos importante, pessoal, a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que é isso? A Junta Administrativa de Recursos de Infração é aquela que oferece recursos, né, para os condutores que supostamente acham que foram lesados, então entram, né, na JARI e fazem, no caso aí, uma averiguação para ver se tem algum recurso para ele. A JARI, ela tem autoridade federal, estadual e municipal, já que elas se interligam em informações uma com a outra. Então, se você tomou uma multa em outro estado ou em outra cidade, você pode recorrer naquela JARI daquele estado, porque elas trocam informações. Tudo bem? Pessoal, essa é a primeira aula de legislação, tá? No caso aqui a gente está falando sobre essa primeira etapa, sobre os órgãos, né? Os órgãos de trânsito, né? Qual a autoridade dele, o que eles devem e podem fazer. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Se não entendeu, deixe nos comentários a sua pergunta, fala qual parte você não entendeu, né? Já peço também que se inscreva no canal para não perder as próximas aulas, tá bom? Essa é a aula de legislação número 1, onde a gente falou de órgãos. A próxima aula vai ser a legislação número 2, onde nós vamos já entrar no processo de habilitação. Não é muito estranho o que a gente vai comentar, porque vocês estão passando por ele. Então a gente só vai confirmar e fortificar essa informação, tá bom? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Como eu já disse, se inscreva, acione o sininho das notificações e muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!